Com Cláudio Leite. Estamos de volta. Esse tema, Babad, da terceirização é um tema extremamente complexo e o que é mais engraçado, não é debatido pelos meios, digamos, mais convencionais, né, de mídia, né? comunicação. Você não vê debate desse na Rede Globo, Rede Bandeira, não interessa e na mídia local também. Não interessa a eles levar um tema desse, porque como você diz... Na mídia DO, Diário Oficial aqui também... Não fala. Esse tema tem corte de classe, você falou muito bem aí. Ele tem um corte de classe muito claro, porque ele favorece um lado e não favorece o outro. Ele reforça aquilo que a gente diz, que essa história de dizer que vai governar para todos é um caô. É balela. Não se governa para todos. Sempre vai se favorecer muito mais um lado do que outro. Não tem jeito. A questão, por exemplo, do orçamento da União deixa isso de forma muito clara. Porque como é que você pode ter um discurso que vai governar para todos se você compromete 44% do orçamento para pagar juros e 2,9% para investir em educação? Evidentemente que você não está governando para todos. Você está governando fundamentalmente para os rentistas, o dono do capital. E dando lá uma migalhinha para a classe trabalhadora, Bolsa Família, que é investido efetivamente na educação. Então essa história de governar para todos é balela. E nós temos lado, nunca nos furtamos a dizer isso. Tá? O pessoal tem lado, o lado dele é muito claro. É o trabalhador, é o excluído, é o estudante, é o aposentado e os setores médios da sociedade. Então, esse tipo de modelo que você fala desse orçamento é o que eu chamo Robin Hood às avessas. Porque Robin Hood tomava dos ricos para dar para os pobres. Né? Não, esse modelo não tira dos pobres, de toda a população, para dar para os banqueiros. Né? É o Robin Hood às avessas. Exatamente. E nessa outra vertente também, Babad, que eu acho que é importante se falar, nessa questão da terceirização, quando se detecta a irregularidade, de forma muito clara, de forma muito evidente, você identifica logo os responsáveis pelo aquilo ali, e o que chama atenção é a impunidade, Babad. Porra, o Ministério Público investiga, estabelece lá o devido inquérito legal, chega na justiça e não há punição. A justiça brasileira, ela não consegue colocar na cadeia o pilantra engravatado. É impressionante isso. Ô, Cláudio, eu acho o seguinte, você, segundo Montesquieu, são 3 poderes, deveria ser harmônico, né? Independente e harmônico. No Brasil, bem ou mal, o poder executivo, o caba pode enganar um povo por um tempo, mas um povo um dia vai ficar claro e vai varrer, ele vai ser varrido. O legislativo, mesma coisa. Agora, o poder judicial é o pior poder, porque a sociedade não tem controle sobre esse poder. E eles não permitem que se discuta nem isso. E é de pai para filho, é hereditário. Exatamente. Entendeu? É o pior poder. E não existe o chamado Estado Democrático de Direito sem justiça. Sem um poder judicial para fazer justiça, tratar os iguais de forma igual, entendeu? Com justiça, não vai haver o chamado Estado de Direito Democrático, entendeu? Hein? Estado Democrático de Direito, não vai haver. Sem esse poder de justiça, a justiça só ladrão de galinha que vai para a cadeia, pô. Tem um jurista inglês do século XIX, né? Ele falava isso, justiça demorada é justiça negada, né? Então não adianta, a justiça tem que ser ali, naquele momento. Não adianta o cara cometer um crime como esse, conforme você diz, que tira o pão da boca das crianças. E o cara ser punido, se for 10, 15, 20 anos depois, o cara tem que ser punido ali, no exercício da atividade ilegal e irregular. Como consegue dormir um camarada desse que faz um negócio? Consegue dormir? É muito difícil, né, de avaliar um processo. Criança, pô. É terrível, é terrível. É uma coisa que deixa a gente indignado. E às vezes você vai na cadeia e você vê pessoas que foram presas porque roubaram uma coisa no supermercado e o magistrado se apressa em sentenciar. Para comer às vezes, né? Entendeu? E quando você prende um ladrão de gravata, quando ele é condenado na primeira instância, é impressionante como ele não consegue... Tem uma banca de advogados, um habeas corpus no STJ ou até no próprio Supremo Tribunal Tem uma Federal. banca de advogados que sabe o caminho das pedras, não, né? Porque tem dinheiro para Dedéu, jamais vai ser preso. A questão do poder. Você sabia que acontece uma coisa interessante? Às vezes aquele ministro do tribunal, ele se aposenta, ele vai trabalhar numa banca de advogados, Babá. Ele, às vezes, não participa diretamente, assim,
vamos dizer, na elaboração das defesas e das petições. Ele entra com o nome para assinar. Vai prestar assessoria. Exatamente. Assessoria. É o que o Zé Dirceu anda fazendo aí, entendeu? É uma coisa impressionante. Então ele vai para a banca, ele sai do Supremo, não tem aquela quarentena adequada, porque nos Estados Unidos, se você for da Suprema Corte, você não pode voltar a ser advogado, não. Porque, evidentemente, você conviveu ali anos e anos com aquela turma ali, e quando vê um processo teu, aquilo ali envolve uma questão de relacionamento, entendeu? Informações privilegiadas, Informações privilegiadas, exatamente. Aí é tráfico, vai gerar o tráfico de influência, então, né? acontece isso demais na justiça. O Thomas Bastos, por exemplo, que foi ministro da Justiça, tem uma das maiores bancas de advocacia em São Paulo. Agora, você acha que ele vai lá? Ele não vai, ele orienta de longe. Quem faz são os assessores, mas entra com a imagem que ele tem mediante aí os tribunais e é um impacto diferente quando a ação é assinada por um advogado qualquer e quando é assinada por uma pessoa que leva essa chancela, Márcio Tomás Bastos. E o Poder Judiciário, os juízes de uma maneira geral, se negam terminantemente a sofrer qualquer tipo de controle externo, né? E quando eles são pegos no erro, a pena para eles é a aposentadoria. E ganhando salário, né? É inacreditável o negócio desse. Não é baixo o salário, né? Eu sei que as pessoas, mas vocês estão discutindo o que é o óbvio. Mas tem muita gente que não para pensar sobre isso. Não tem essa informação também. E às vezes não para pensar sobre isso. O problema, às vezes, é que a gente quer encarar isso como uma situação de normalidade, quando não deveria ser. É por isso que nós, que militamos aqui, temos a nossa militância política, somos inconformados. A gente vai querer e vai lutar sempre por um projeto de mudanças. E não adianta virem aqueles babados e dizer assim, mas isso é muito difícil, isso está enraizado. Está enraizado, mas só muda se a gente... se for enfrentado. Foi enfrentado. Se tiver enfrentamento. Lutando, entendeu? Inclusive a frase que eu vou deixar hoje, a frase da semana, ela tem até uma conotação nesse sentido, né? É uma frase dita por um psicólogo americano, né? Um psicólogo americano chamado Roger von Esch. Vou até dar ela agora para antecipar, a gente pode, né, mudar aqui. Ele diz o seguinte, olha que frase interessante. Quando novas informações surgem e as circunstâncias mudam, já não é possível mais resolver os problemas com as soluções de ontem. Então, só para repetir, às vezes é bom repetir, quando novas informações surgem e as circunstâncias mudam, já não é mais possível resolver os problemas com as soluções de ontem. Então, os caras querem resolver os problemas novos com soluções que já não existiram. E a população é a mesma coisa. Ela quer, às vezes, eleger e levar novamente uma pessoa para um cargo público que já teve oportunidade de solucionar e não solucionou. Ou um modelo, um representante que é do mesmo modelo dele, que já esteve lá e que não mostra que vai romper com aquelas estruturas viciadas que a população não quer mais. Aí acontece a mágica das urnas e fica tudo igual. Não é interessante um negócio desse? Vai entender, né, a cabeça do eleitor, né? Eu não entendo isso. Porque o que a gente passa, ultimamente, as pessoas, babado, coisa e tal, valeu, as pessoas estão indignadas com esse modelo, entendeu? Tudo que está acontecendo. Aí abre as urnas, não tem essa indignação no montante que a gente vê, né, que a gente sente, que a gente vivencia, não aparece nas urnas. Doideira isso, né? Isso acontece em todos os planos, federal, estadual e municipal. Os nomes se repetem. Acho que a população está num estágio de desgaste tão grande com as questões políticas que ela faz assim... anestesia? Exatamente. Agora, o grande segredo é como tirar esse processo de anestesia da população, né? Você vê que na eleição aqui em Cabo Frio, foram 33% de abstenção nessas últimas eleições. Foram 33 mil pessoas que se recusaram a votar em quem quer que seja. É um troço muito grave para o processo de democracia representativa que a gente tem, né? É muito grave. Abstenção muito grande. Um índice muito alto, não querer né? participar. Muito alto. Agora, eu acho que não se deve entregar as armas. Então, vamos continuar lutando, vamos continuar debatendo questões. É trabalho de formiga, né? Trabalhinho de formiga, a gente vai, né?
É aquela história da semente, e mesmo que você não fique para colher. Essa frase do Frei Beto, a gente já citou aqui, né? Dezenas de vezes, ela se aplica, Babad, não só na política, né? Na vida profissional do cidadão, que tem que tentar continuar. Ela se aplica em vários setores. Agora, você por exemplo, que tem filhos, você deve ficar orgulhoso, né? Os filhos, seus filhos, eles ficam orgulhosos, né? De você, da sua participação. Porque você está lutando para entregar um mundo diferente para eles, né? Para eles pegarem um mundo diferente, que ele tá, né? E para eles também passarem, entendeu? Seguindo o seu exemplo, passar também para os filhos, né? Para os descendentes, sucessivamente, é uma? É verdade, é verdade. Isso, pelo menos vale a pena isso, né? A gente, né? Isso é uma coisa que vai acontecer diariamente, e a gente, diariamente no nosso dia a dia, né? E semanalmente a gente vai procurar sempre estar trazendo um debate aqui, né? A produção avisa aí que nós estamos em cima Mas pode fazer Eu só quero citar o seguinte, no programa passado, não tem um negócio de errata em jornal, errata? Eu mudei, entendeu? Eu quero pedir desculpa aí, que eu mudei. Era Gineceu, o Gineceu era o local onde as mulheres lá em Atenas ficavam, né? Quando os maridos recebiam visita, né? Gineceu. E você disse o quê? Giceneu. Desculpe aí. Mas foi. Desculpe. E outra coisa, eu quero dar crédito, por exemplo, esse pacote de bondade é um crédito, porque lá no bar de Jair, onde eu tomo minha cervejinha, você foi, né, quarta-feira passada você foi lá também, esse termo, pacote de bondade, é de Lucinho, filho de Servinho, que era do Partido Comunista Antigo, entendeu? Um militante comunista, o pai dele, esse crédito é dele, de Lucinho lá. Lucinho, filho de Servo, Servinho, filho de... Que falou, né? Vamos acompanhar, vamos ver se isso se realiza. O histórico que tem é que já prometeu antes e não cumpriu, tanto esse quanto o governo anterior. Então, acho que a população deve acompanhar, nós também vamos acompanhar, e vamos ver se acontece. Né? Vamos ver, a gente vai ter oportunidade de ir com o tempo e vendo sobre isso. A gente só chama atenção para isso. Né? O tempo, o momento que foi. Agora, as obras, evidentemente, são benéficas. A gente não está aqui para dizer que não. Agora, a gente se ater ao momento em que isso é anunciado. Entendeu? É melhor alguma obra do que a obra nenhuma, né? Pois é, exatamente. É uma questão que fica assim. Né? Vamos fazer aqui, então, o nosso sorteio, né? Para a gente verificar aqui quem foi o vencedor aqui do nosso livro, né? Do nosso sorteio da semana. Dostoiévski em O Idiota, né? Onde ele faz uma relação com Dom Quixote de Cervantes, né? Que é aquela coisa quixotesca, né? Que todo mundo brinca, exatamente, a paródia, muito interessante aqui, né? Vamos sortear aqui para ver quem foi o ganhador. Pegamos aqui dentro, foi o Silva Machado, né? Que nos associou aqui, nos acessou aqui pelo telefone, final de telefone 4251. A produção vai fazer aqui um contato aqui com o Silva Machado, né, que participou aqui pelo telefone, para ver a melhor forma aqui dele receber aqui o seu presente, que é o livro da semana, né? Babad, um abraço, né? Estamos aí de volta na quarta-feira, né? Até quarta-feira. Que vem. Um abraço para todo mundo aí. Espaço aberto para quem concordar e para quem discordar, né? Isso é importante. Democracia em primeiro lugar, né? Espaço aberto para quem concordar e também para quem discordar. Como você disse bem, democracia em todo lugar. E torcendo que com pacote ou sem pacote, que o sol possa nascer para todos. Até lá e um grande abraço. Você acabou de assistir o programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão.